Microfone aqui, eu tenho um microfone melhor para gravar, só que hoje ele não está configurado. Eu estou de foninho aqui. Mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Beleza. Bom, pessoal, boa noite então. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo. Como vocês sabem, né? Essa é uma prática que nós temos. O Márcio acabou de entrar. Essa é uma prática que nós temos de sempre trazer um aulão. Ô, Márcio, boa noite. Eu vou te pedir só para você fechar seu microfone. A hora que você precisar falar, você pode abrir, tá bom? Só para não dar... Isso, obrigado. Só para não dar interferência. Então, o que a gente faz sempre é trazer aqui o assunto da aula, o assunto da disciplina que vocês estão estudando, não no sentido de rever o que vocês assistiram na aula, mas é mais no sentido de complementar e trazer experiência do mundo real, experiência de mercado sobre essa temática. Da mesma forma que as outras aulas, sempre que eu concluir, eu vou mandar para vocês a gravação para toda a turma e vou mandar os arquivos, as anotações, tudo que eu passar aqui. E a proposta nossa hoje é que vocês participem um pouco mais ativamente dessa aula. Existe um recurso aqui dentro do Google Meet que me permite dividir a turma em grupos e esses grupos trabalharem em conjunto. Bom, até o momento vocês são apenas 3 que estão aqui, nós somos 4, então acho que nós vamos trabalhar todo mundo junto, tá bom? Se a gente tiver mais pessoas participando, aí eu faço essa divisão. O legal é ter grupos de 6, 7 pessoas. E aproveitando e dando um recado também, o Alessandro acabou de chegar, dando um recado também, no dia 10 de março, daqui aproximadamente um mês, né, 3 semanas, 10 de março, a primeira semana após o carnaval, nós teremos uma semana de gestão. Eu estou organizando, junto com o professor George, 3 palestras ou 4, aguardo uma confirmação, focado em gestão. Por quê? Porque nós temos aqui o curso de administração e o curso de ciências contábeis. Então, a primeira palestra é do professor Rogério, ele é executivo de uma empresa grande da Paraíba, ele vai vir aqui bater um papo sobre gestão, o que é gerência de médio nível, de alto nível, o que um executivo, como é que o executivo trabalha, toma decisões, vai ser um papo bem legal. E depois tem 2 outras palestras que estão quase que confirmadas e uma quarta para vir. Vai ser no mesmo formato, vai ser online, eu mando os convites para vocês, vocês preenchem o formulário, gera certificado e todo mundo participa, tá bom? Beleza? O nosso papo hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre engenharia de software. Então, engenharia de software. Eu tenho aqui a palavra engenharia, a Leila acabou de chegar, o pessoal vai chegando, nós estamos começando agora e está sendo gravado. Eu tenho aqui engenharia e eu tenho software. Se a gente for pensar em engenharia, nós vamos pensar numa cadeia de produção, uma fila de produção. Então, na engenharia de software, você pode pensar como se fosse uma indústria onde eu tenho uma fila de produção. Digamos que essa indústria está trabalhando aí a produção de uma peça de metal. Então, tem a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta etapa. Eu tenho um ciclo de processos, eu tenho um fluxo de processos, onde a matéria-prima entra de um lado, passa por essa esteira, né, passa por esse contínuo aí de ações e sai no outro lado o produto acabado. Se eu pensar numa fila de produção de um celular, ou numa indústria de produção de celular, se eu pensar na engenharia dessa produção, eu tenho a parte eletrônica, eu tenho a carcaça, eu tenho a tela, eu tenho todo o cabeamento, eu tenho a parte de testes do aparelho celular, né, de controle de qualidade, até o produto sair pronto lá do outro lado. A Toyota, ela lançou a questão do Total Quality TQM, Total Quality Management, que era a gestão de
qualidade total. Então, ela buscou dessa forma a evitar desperdício, a fazer um estudo mais aprofundado de movimentos, de forma a otimizar o trabalho das pessoas, sempre focado no controle de qualidade. Então, nós tivemos esse movimento na década de 60 que influenciou muito, tá? As empresas japonesas influenciaram muito a administração como um todo. Quando eu trago o pensamento para a engenharia de software, eu percebo que eu também tenho aqui uma preocupação com qualidade. Eu tenho uma preocupação com processo. Então, a engenharia de software, né, ela tem alguns paradigmas para se trabalhar. Um paradigma muito atual, que inclusive nós já discutimos isso em aulas, já trouxe até palestrantes sobre isso, é a questão do desenvolvimento com a metodologia ágil. Um paradigma anterior à metodologia ágil, nós tínhamos o modelo cascata, e ainda temos. Independente de qual abordagem que eu utilize, independente se eu trabalhe com metodologia ágil ou se eu trabalhe com a metodologia do modelo cascata, a Michelle acabou de chegar, o pessoal vai chegando, nós estamos gravando a aula, tá, pessoal? E começamos agora. Eu sempre vou ter que me preocupar com 3 coisas. Eu tenho uma tríade. Eu tenho aqui 3 sustentáculos, tá? Eu tenho aqui a parte de processos, eu tenho a parte de pessoas e eu tenho a parte de tecnologia. Então, deixa eu até pegar só um link e passar para vocês aqui, pessoal. Tudo que envolve TI, deixa eu achar esse link aqui. Só um minutinho que eu tenho que passar um link para vocês. Está aqui. Ah, tá. Beleza. Copiar link. Voltando aqui. Eu tenho a parte de processo, tem que ter um processo bem definido, eu tenho que ter uma tecnologia envolvida para controle de qualidade, eu tenho que ter tecnologia para concepção do que eu estou fazendo, e eu tenho pessoas envolvidas. Antes da gente detalhar isso aí um pouco mais, eu vou perguntar para vocês. Na tríade de engenharia de software, processos, pessoas e tecnologia, qual desses você considera o mais importante? Eu ia colocar o link para votar, mas como aqui nós somos poucos, vocês podem escrever aqui no chat. Dentro da engenharia de software, nós vamos detalhar isso um pouco mais. Mas para vocês, o que é mais importante? Eu ter processo, eu ter pessoas ou ter tecnologia? Vocês podem escrever aqui no chat? Processos, pessoas ou tecnologias? Vamos lá. Mário, Michele, Alessandro, Leila, Graziela, Márcio, a Patrícia escreveu processos. O Otoniel acabou de chegar. Processos. Gente, na verdade, os 3 são... Pode falar, Patrícia. Eu disse ali que, como a gente está falando de engenharia, de um fluxo, né, de processos, em princípio seria processo, mas realmente acho que tudo ali é relevante, né? Tudo é relevante. Oi, Otoniel. Boa noite. Tudo é relevante. O Alessandro falou que acredita ser a junção das 3 coisas. Bom, gente, as 3 coisas são importantes. Essa pergunta que está desenhada aqui, na verdade é uma pergunta retórica, tá? Eu preciso ter processo, eu preciso de tecnologia, mas eu preciso ter pessoas. O que às vezes vai mudar é a sua abordagem de gestão. Por exemplo, eu sempre tive uma abordagem de gestão voltado muito para pessoas, porque eu acredito que pessoas que resolvem e fazem. Tem uma das definições ou conceitos, né, um dos conceitos de administração que eu mais gosto, que administração ou administrar é você atingir resultados através de pessoas.
Administrar é você atingir resultados através de pessoas. Essa aula aqui eu tenho várias anotações, tá? Que eu coloquei aqui em outras aulas que eu ministrei. Depois eu vou passar esse arquivo com as anotações para vocês também, tá bom? Chegou, mas a Adriana também chegou. Michele falou boa noite, Michele. Então, quando você tem processos, pessoas e tecnologias, eu preciso ter os processos bem definidos. Vamos imaginar o seguinte: uma empresa que tem um software ERP para gestão. Então, eu tenho ali um software que, quando eu realizo uma venda, automaticamente isso baixa no estoque, isso é anotado na ficha do cliente do que ele comprou, eu gero uma nota fiscal, eu gero 3 duplicatas a receber para o cliente. Um software, um programa faz isso a partir de uma venda. Isso é um processo. E esse processo tem que ser bem definido. Quando a pessoa foi desenvolver um software desse, eu tenho um software desse que eu desenvolvi, hoje não é mais usado, mas quando eu fui fazer o desenvolvimento, eu tive que entrevistar os usuários e perguntar como funciona o seu processo, o que você faz aqui de forma manual para que a gente consiga abstrair aquilo ali e colocar isso dentro de um programa de computador para resolver aquele problema. Então, esse processo que eu exemplifiquei, que é a questão de uma venda que gera duplicata, gera baixa no estoque, etc, etc, isso é um processo. Por trás, eu tenho tecnologia, que eu vou ter um banco de dados envolvido, uma linguagem de programação, eu vou ter uma metodologia de gerenciamento de projetos para poder conceber aquele software, tá? Eu vou ter uma arquitetura de rede, de segurança, etc. E envolvido em tudo isso, eu tenho pessoas, certo? Então, essa é a questão dos 3 pilares aqui quando eu falo de engenharia de software. E dessa maneira, nós tivemos aqui alguns modelos ou paradigmas de desenvolvimento. E aqui agora a coisa começa a ficar legal. Quando a gente começou a conversar hoje, nós falamos a respeito de linha de produção. Quando eu falo de uma linha de produção, eu estou pensando numa abordagem sequencial. Eu tenho o primeiro passo, depois que eu concluo o primeiro passo, eu passo para o passo seguinte, depois a terceira etapa, depois a quarta etapa, a quinta etapa. Eu não consigo passar para a página 2 sem ter feito a página 1. Eu não consigo ir para a página 3 sem ter feito a página 4. Esse modelo, essa abordagem, esse paradigma, né? O paradigma é a forma como você enxerga. A forma como você enxerga, esse paradigma é chamado de modelo cascata. O que é o modelo cascata? E esse gráfico aqui, ele é do Somerville. O Somerville é um dos autores mais importantes, já era há 20 anos atrás, hoje tem outros, mas o Somerville, ele estruturou a engenharia de software como ciência, tá? Então nós começamos o quê? Com uma abordagem aqui, ó, definição dos requisitos. A definição dos requisitos é aquele momento aonde o analista, tá? E quando eu falo, uso a palavra analista, eu uso numa forma genérica, que o analista ou engenheiro, tá? Ele é responsável, pode ser responsável por codar, por desenvolver, pode ser responsável pela parte de infra, de banco de dados, ou levantamento de requisitos, ou só uma dessas coisas, tá? Mas o analista, ele primeiro tem que entender os requisitos. E como é que é isso? É através de análise do modelo existente, entrevistas com usuários, conversas, que você entende a dor. Porque quando um analista recebe uma demanda, ele tem ali uma missão de resolver a dor de alguém, resolver o problema de alguém. Só que muitas vezes, quando você inicia esse tipo de contato, de conversa, você inicia a parte de definição de requisitos,
Muitas vezes o cliente ali daquele seu projeto, o cliente daquela demanda, ele não entende muito bem o que ele quer. Então ele tem assim, eu quero resolver esse problema da venda aqui. E aí o analista tem que ter meio esse dom de ir perguntando, entendendo e concentrando muito no que ele quer resolver e não na forma como será resolvido. Porque existem alguns, dependendo do cliente do projeto, ele já é envolvido naquele processo há muito tempo. Faz 20 anos que ele tem uma loja que ele vende. Então ele sabe o que tem que acontecer. Mas, às vezes ele está enxergando uma abordagem que não vai funcionar quando você colocar isso dentro de um software de computador. O que você precisa entender é focar na dor. Por exemplo, para que o Márcio vai comprar uma furadeira? O objetivo dele não é furadeira. O objetivo dele é ter um furo na parede. Esse que é o objetivo. É ter um furo na parede. Então a gente tem que focar o quê? No objetivo. E aí, você começa uma série de entrevistas ali e definindo os requisitos. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar o seguinte, olha, um requisito que eu quero para esse programa que eu estou desenvolvendo é registrar a venda. Esse é um requisito. Porque daqui um ano eu quero saber todas as vendas do mês de fevereiro, eu consigo. Todas as vendas do dia 17 de fevereiro eu consigo. Eu tenho também que dar baixa no estoque. Eu tenho que dar baixa no estoque. Mas peraí, se quando eu for dar baixa no estoque, e se o estoque estiver zerado? Eu estou vendendo arroz. Só que eu tentei vender arroz, aí o meu programa avisou, olha, o estoque tá zero, como é que você vai vender? Só que você olha na prateleira e tem arroz na prateleira. E o programa fala que não tem, porque alguém não deve ter lançado. E aí, o programa vai travar ou vai deixar você concluir? Então, assim, e se o estoque estiver zerado daquele produto? E se não existir na cor, na especificação que eu quero? O que mais? Um outro requisito que quando a Leila e a Patrícia forem lá entrevistar o dono da empresa, ele vai pedir, eu quero que você gere as duplicatas para impressão. Eu vou gerar 3 duplicatas, vou entregar para o cliente, ele vai assinar aquela duplicata. Eu estou falando assim da famosa notinha, que algumas cidades do interior ainda fazem. Eu quero também que você lance as contas a receber, porque eu quero a qualquer momento puxar no meu sistema e ver quanto que eu tenho para receber em março, em abril, em maio. Lance as contas a receber. Tudo isso aí eu tenho que fazer acontecer. Agora, e se eu começo a resolver esses passos, né, dentro do programa, e lá no final o cliente desiste, eu tenho que fazer o famoso rollback. Eu tenho que voltar tudo. Então imagina que nós encapsulamos essas ações dentro de um bloco. E eu só vou fazer isso acontecer se concluir no final, senão ele não faz nada. Isso aqui é um exemplo de levantamento de requisitos. Então, na conversa com o seu cliente, você pega isso daqui. E aí, você tem que documentar de alguma maneira isso. Então, você vai fazer um documento, requisito funcional número 1. Depois que você conversou com ele, registrar a venda. O programa deve ser capaz de fazer o registro da venda em um histórico, blá, blá, blá. Você faz aqui um documento. Isso aqui é um modelo cascata, não é bem assim que a gente faz hoje, já é muito mais dinâmico, mas só para vocês entenderem. Certo. Vamos voltar aqui então. Então, quando eu fiz essa definição dos requisitos, que eu entendo muito bem o que eu preciso, eu vou passar uma parte que eu tenho que fazer o projeto do sistema e o projeto do software. A turma aqui que participou daquela aula de banco de dados, onde nós fizemos um exemplo de um DER, né, num diagrama entidade-relacionamento, onde eu fiz uma análise com vocês de uma estrutura de banco de dados, onde eu tinha uma relação um para muitos, né? Quando eu estou desenvolvendo esse projeto, eu, Thiago, como eu trabalhei muito com banco de dados, eu acho que é uma abordagem muito boa é você entender como que esses dados ficarão guardados. Por exemplo, pegando isso que nós estamos falando da venda.
Eu tenho que ter cadastro de cliente, eu tenho que ter cadastro de produto, eu tenho que ter registro de vendas. Aí eu já tenho 3 grandezas: clientes, produtos, vendas. Tenho que ter contas a receber. Eu já tô falando de, no mínimo, 4 tabelas. Então, quando eu estou fazendo o projeto é aquilo que nasceu aí no mundo das ideias de Platão, e aí você tem que colocar isso no mundo real. Então, primeira coisa, você idealiza, baseado no que ele quer, aí você pensa no projeto. Como que isso vai funcionar no mundo real? E uma abordagem que eu gosto é tentar responder a pergunta assim: que dados que eu tenho que guardar? E como eu preciso ser capaz de buscar esses dados? Eu acho que quando você tem um banco de dados muito bem estruturado, né, quando você consegue criar aquele modelo de dados bem feito, você economiza bastante no caminho para desenvolvimento. Depois que você entendeu o que deve ser feito, você sabe como vai ser feito com o projeto, você passa a etapa de realmente fazer. Que é a etapa, Otoniel, é a etapa, Flávio, que você vai ter que desenvolver. Então você vai criar lá uma public function, registra venda e vai criar aquela função para registro da venda. Ah, eu vou receber o parâmetro, o código do cliente, o código da venda e eu vou fazer esse registro. Tá, estou falando aqui bem em alto nível. E quando você está desenvolvendo, o que você faz? Você tem que testar. Hoje, o TDD, que é o Test Driven Development, que é o desenvolvimento orientado, né, dirigido a testes, ele exige que tudo que você desenvolva, você tenha ao mesmo tempo como testar. E como é que isso funciona? Deixa eu voltar aqui. Né? Quando eu falo assim do desenvolvimento a testes, vamos supor que você vai fazer uma função chamada soma, ela vai receber um número A inteiro e o B inteiro. E ela vai retornar um número inteiro como resultado. Aí eu falo o seguinte aqui, ó. Total é igual a mais B. Retorne total. Isso aqui é uma função muito simples, né? É uma função soma que recebe o número A inteiro e o número B inteiro. E ela retorna como resultado um outro número inteiro. Beleza. Aí eu falo aqui, ó, total é igual a mais B. Primeiro e o segundo número você recebeu. E eu retorno total. Não quer dizer que se a Leila vier aqui e chamar a função soma 5,8, 8 mais 5, 13. Vai ter que me trazer um resultado de 13. Tá, isso aqui é o que eu espero que essa função faça. Mas como a Leila está desenvolvendo esse programa e ela trabalha baseado em testes, ela vai criar uma função chamada soma teste e vai deixar configurado o seguinte, ó, 5,8, o resultado obrigatoriamente tem que ser 13. Se for diferente disso, é para dar erro. Aí ela bola um outro teste. Soma teste 5,4.4, né? Porque aqui eu uso a vírgula como separador de parâmetro, o ponto como anotação americana. 0,8, aqui tem que dar o quê? Erro. Por quê? Porque eu recebo números inteiros. Então a gente tenta prever o que pode dar certo e o que pode dar errado. Isso eu chamo de testes unitários, onde eu testo exaustivamente aquela pequena porção de código que a gente fez. E o legal é que tudo isso hoje nós trabalhamos com testes automatizados. Quando eu tenho desenvolvido a função e quando eu tenho desenvolvido aquela rotina de testar a função, o que acontece? Na hora que eu vou jogar isso para produção, a minha esteira de desenvolvimento faz todo um teste automatizado. Bom, mas eu não quero entrar em mais detalhes disso aí não, é só para vocês terem essa noção. Beleza. Aqui eu testo. Depois que eu testo, unitariamente, aí eu tenho que testar o sistema. É tipo assim, ó,
Olha aqui, o seu Otoniel, que é o dono da vendinha. Eu já testei o sistema lá, testei as rotinas, agora eu quero que você, que é o usuário, que você teste fazer uma venda fictícia. Aí o Otoniel vai lá, faz o lançamento de uma venda para o Márcio, olha se gerou as duplicatas, olha se baixou o estoque, tira o relatório. Efetivamente ele usa o sistema. E por último, eu tenho a parte de operação e manutenção. Geralmente, quando se contrata um time para desenvolver alguma coisa, eu tenho duas abordagens básicas. Eu posso trabalhar com um modelo de garantia, aonde que por 30 ou 60 ou 90 dias, qualquer problema que dê naquela alteração, a empresa é responsável para corrigir, ou eu posso trabalhar com o modelo de dual track. O que é dual track? Eu tenho times de desenvolvimento e aqueles times são responsáveis tanto pela concepção, pela implementação, quanto pela sustentação. Então, eu tenho um time que desenvolve tudo ali e ele também é responsável por manter a engrenagem girando, tá? Mas vamos voltar só mais um pouquinho nesse conceito, que é aqui. O modelo cascata, ele depende, primeiro, definir os requisitos, só depois projetar o sistema, só depois implementar, só depois eu faço testes e entrego. Isso aqui, eu trabalhei na Telecom há uns 15 anos atrás, que adotava o modelo cascata. Eu era um analista de banco de dados e eu fazia também a definição dos requisitos, né? O meu papel era escrever um documento chamado especificação funcional. Eu conversava com tanto de gente, entendia o que tinha que ser feito, escrevia um documento. É isso aqui que você precisa, campeão? É. Pegava esse documento, mandava para levantamento de preço com várias empresas, as empresas enviavam propostas, a gente escolhia a melhor proposta e então era desenvolvido. E eu acompanhava tudo aquilo. Só que uma alteração pequena levava 6 meses. Um projeto maior podia levar 1 ano entre estudar, entender, escrever a especificação, pedir proposta, etc. O modelo cascata, ele é lento e ele já é datado, tá? Então é um modelo sequencial de desenvolvimento de software, onde cada fase, requisito, design, implementação, teste, tem que ser concluída antes de começar a próxima. Isso que deixa ele lento. Algumas vantagens e desvantagens, eu vou passar para vocês também esse material, né? Isso aqui é uma citação lá do material didático, inclusive. As vantagens: fase bem definida, ajuda a detectar erros cedo, procura promover a estabilidade dos requisitos, funciona bem quando os requisitos são conhecidos e estáveis, é adequado para a equipe tecnicamente fraca ou inexperiente. A desvantagem: não produz resultados tangíveis até a fase de codificação. É difícil estabelecer requisitos completos antes de começar a codificar. Desenvolvedores sempre reclamam que os usuários não sabem expressar aquilo de que precisam. E não há flexibilidade com requisitos. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente com vocês aqui. Nós vamos fazer uma atividade, que é uma atividade, eu vou explicar, depois eu vou dividir vocês, nós já temos aqui algumas pessoas, dá para ser 2 turmas. Eu vou dividir vocês, e é muito rapidamente, pode escrever à mão, pode digitar no bloco de notas, é muito tranquilo, tá? E depois uma pessoa vai falar o que vocês levantaram, e nós vamos discutir isso daí. Então, olha só, aplicativo de agendamento para prestador de serviço. Uma empresa que gerencia prestadores de serviço como eletricista, encanador, pintor, está enfrentando dificuldades para organizar a solicitação de cliente. Imagina que é uma central telefônica, você liga lá, preciso de alguém para trocar uma tomada para mim. E ele manda uma pessoa para te ajudar. Atualmente, os agendamentos são feitos por telefone e a equipe de atendimento tem dificuldade de gerenciar a demanda, resulta em conflito, atraso, insatisfação. A empresa decidiu implementar um sistema online de agendamento para que os clientes possam visualizar a disponibilidade dos prestadores de serviço e agendar. Além disso, o sistema deve enviar notificações automáticas aos prestadores
e cliente sobre os horários marcados e oferecer um painel. O que é a tarefa de vocês? A hora que eu dividir os grupos. E esse enunciado eu vou passar o link para vocês também. Analisar o problema apresentado e discutir como as pessoas, né? Olha a tríade: cliente, prestador de serviço, equipe, os processos, fluxo de agendamento, notificações, gestão de relatório e a tecnologia, sistema online, notificações, interagem para resolver o problema. Quais os potenciais desafios, sugira soluções. Então aqui é só um pequeno guia, né? Um pequeno guia de discussão para o grupo conversar e tentar sair com alguma coisa. Como engajar cliente e prestador de serviço para usar o sistema? Qual fluxo precisa ser definido? Reagendamento, notificação automática, relatório, tecnologia. Que funcionalidade o sistema deve ter? Interface amigável, integração. Gente, não precisa querer responder tudo isso. Mas eu quero com essa atividade que vocês parem para pensar, leiam esse cenário, esse caso, e tentem escrever alguma coisa que eu posso fazer para resolver. Certo? Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dividir vocês. Nós temos aqui 14. Eu vou dividir vocês em dois grupos. Deixa eu ver aqui, salas temáticas. Duas salas. Ok. Vocês estarão em duas salas. Eu vou dividir aqui vocês de forma aleatória. Eu estou olhando aqui porque tem algumas pessoas que estão fora. E antes de eu chamar vocês para salas, eu vou colar o link aqui da atividade. E vou marcar um tempo para depois a gente voltar aqui. Então vamos lá. Ó, aqui está o link. E eu vou entrar nas salas para ver o que vocês estão fazendo, tá? Colei aqui. Aqui está o link. Vê se vocês conseguem abrir. Deixa eu voltar aqui para salas. Duas salas. Vou pôr um timer aqui de 15 minutos. Conseguiu, né, Patrícia? Obrigado. Vou pôr um tempo de 15 minutos, depois vocês já são automaticamente abduzidos aqui para a sala. Vamos lá. Abrir salas. Beleza. Editar, duas, salvar. Beleza.
Você saiu lá da sala, Márcio? Caiu?
pessoal tá fazendo uma atividade, viu, Mário? Boa noite. E aí daqui a pouquinho eles voltam para cá. Vê se eu consigo te colocar numa das salas. Foi abduzida de volta, né, Graziela? Fui. Vocês conseguiram evoluir lá a conversa? Vamos ver o pessoal chegando aí. A gente falou mais sobre pessoas, né? Como que o processo da parte de pessoas pode ser mais desenvolvido. Ah, perfeito. O pessoal tá voltando para a sala.
Márcio, Leila, Toniel, Patrícia. Oi, oi. A turma deve estar voltando, né? Mas e aí? Eu quero escutar vocês agora um pouco. O que vocês... Cadê o resto, pessoal, hein? Vamos ver aqui. Bom, eles devem voltar. Mas e aí? Quem vai falar primeiro? Graziela vai falar, Patrícia, Otoniel. Quero ouvir vocês. O que vocês pensaram a respeito? Vou começar, hein? Pode ser o Otoniel ou a Graziela, tanto faz. Então, do meu grupo a gente entrou em discussão. A gente não adicionou tantas coisas assim no que já tá aqui, né, pra guia de discussão. A gente só, mais ou menos, foi dialogando sobre o que já tava e como isso talvez funcionaria ou acarretaria, né? Tipo, como se a gente estivesse falando com o usuário. Uhum. Aí, tipo, para engajar o cliente, a gente ia falar, no caso, a importância, a facilidade que teria para ele oferecer o serviço dele e como ele teria o acesso na mão dele e tal. Se fosse um aplicativo de celular, web, que hoje em dia ninguém vive sem celular, né? Não. Aí que o aplicativo, tipo, aqui já fala reagendamento, notificação automática, relatório, desempenho. A gente não adicionou nada em processo. Em tecnologia, também não adicionou muita coisa, não. Eu tinha visto mais ou menos sobre esse negócio de engajar o cliente mesmo, né? Falar como seria ele ter na mão dele toda essa tecnologia. Beleza. Perfeito, Otoniel. Bom, estava no seu grupo também a Graziela, né? Você quer comentar, Graziela? No nosso grupo a gente estava conversando sobre isso, né? Porque o pessoal estava dizendo, mudar de sistema é muito difícil para quem trabalha, né? Está acostumado. Por exemplo, eles estavam acostumados com ligação. Então, para eles era uma forma de fazer. Mas aí você migra para outro sistema, vai trazer assim, mais dificuldades, né? Então, como é que ajudar essas pessoas? Aí tivemos boas dicas. Por exemplo, um dos nossos colegas, ele falou sobre tutoriais interativos e vídeos explicando as vantagens e funcionalidades do sistema. E como isso leva um tempo, conversar com a pessoa durante um tempinho, fazer um treinamento com ela, e isso pode ajudar a equipe, né, que vai passar a migrar para outra área. Beleza, Graziela, ótimo. Só antes do próximo falar, quando a gente estuda interface homem-computador, tem um conceito lá que é o conceito das heurísticas de Nielsen, né? E quando ele está explicando essas heurísticas, tudo, ele fala o conceito de usabilidade. O que é você falar que determinada coisa tem usabilidade? É ter duas características: facilidade de uso e facilidade de aprendizado. Não adianta você ter a melhor tecnologia, a melhor solução, se não for fácil de ser utilizado, se não for fácil de você aprender a usar. Eu gosto muito de exemplificar a interface da Apple, né, do iPhone, que é tudo intuitivo. Você falou sobre tutorial, né? Não foi manual, foi tutorial. Antigamente, o pessoal, aqui a turma é tudo mais nova, né? O pessoal não vai saber, mas você comprava os aparelhos, vinham com manual de instruções para você aprender a usar aquele troço que você comprou. Hoje não. Hoje ninguém tem paciência de ler o manual. Hoje o cara quer ligar ou acessar o aplicativo e já saber fazer tudo. Então a facilidade de uso, a facilidade de aprendizado, que é o conceito de usabilidade, tem que ser ali uma premissa, né, de qualquer coisa que você vai fazer. Quando a gente estuda essa parte de desenvolvimento de produtos digitais, a gente olha muito isso, né? E eu vou dar mais uma dica para vocês aqui, que é algo que às vezes a gente apanha muito. Às vezes a Graziella está ali conversando com os colegas e ela tem uma ideia brilhante ali. Na cabeça da Graziella é a melhor ideia, né? Nossa, vai ser legal. Quem vai te falar que aquela sua ideia vai funcionar na realidade é o usuário. Por isso que quando você vai trabalhar a construção de um produto, isso para produto físico ou produto de software, você tem que
soltar versões que a gente chama de MVP o mais breve possível. Aquele programa que a gente estava falando lá de vendas, quando ele tiver uma tela e o cliente puder utilizar para fazer alguma coisa, já coloca as pessoas para usarem. Por que as empresas fazem muito grupos de controle, grupos focais? Eu dou aquela versão de avaliação e eu peço para o público, para quem estiver usando, apontar os erros, o que está difícil, o que está fácil. Tem muitos programas que gravam a interação do usuário com a tela para saber o tempo que ele demora. Tem usuário que demorar mais de 4, 5 segundos para achar uma solução, ele muda de aplicativo. Nós temos que lembrar que a nossa geração, hoje eu falei muito para vocês sobre isso, é muito aquela questão de estímulo rápido, né? Teve um exemplo que aconteceu no cinema, alguns anos atrás, quando lançou aquele filme do Sonic. Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu. Aquele filme do Sonic, que é o porco-espinho lá do joguinho da SEGA, ele foi lançado com CGI muito mal feito. O bonequinho estava muito feio, muito feio. E aí soltaram um trailer e a internet caiu de pau em cima. Criticando, falando. O que aconteceu? Refizeram o CGI e o bonequinho veio mais bonitinho um pouco, né? Então, isso é um exemplo de exposição antecipada ao público. Pode falar, Sonic da Shopee, isso aí mesmo, Alessandro, Sonic da Shopee. Isso mesmo. Depois vocês procuram, eu vou achar essa história do Sonic, eu mando para vocês. Bom, Patrícia, você estava nesse grupo também, quer falar? A gente se fixou, acho que mais na parte inicial ali, né? Que é de como engajar, de como fazer o usuário, o prestador de serviço terem interesse, né? E aderirem ao uso da aplicação e tal. De processos, a gente falou que tinha que ter processo de agendamento, de notificação, talvez também, algo que tivesse uma integração com o calendário, né, para que as pessoas se organizem. E o que o Alessandro falou também é que a simplicidade e a facilidade no uso, que seria justamente a usabilidade desses usuários especificamente, seria o principal. Beleza, bom demais. Pessoal, quem mais quer contribuir? O Toniel falou, Graziella. Bom, se a Leila quiser falar, o Alessandro, o Márcio, o Flávio, fiquem à vontade. Podemos seguir? Alessandro, os fãs reclamaram então que a desenvolvedora achou que a Sony, deixa eu ver o que o Alessandro escreveu aqui. A Sony, se não me engano, refez o CGI do longa baseado no personagem dos jogos, seguindo o conselho dos fãs. Isso aí. O Alessandro tá por dentro. Foi isso aí que aconteceu mesmo na questão do filme lá do Sonic. Isso aí. Bom, deixa eu continuar aqui com vocês. Olha só. Eu vou depois passar esse material. Aqui a gente fala de modelo V, modelo W, mas ninguém lembra disso. A gente lembra de modelo cascata e metodologia ágil. O que nós temos aqui? Eu falei muito sobre requisito, né? Requisito, eu dei alguns exemplos. Olha só. Requisito são descrições detalhadas das funcionalidades, características ou condições que um sistema deve atender para cumprir suas finalidades. Eles servem como base para o desenvolvimento, garantindo que o software atenda às necessidades dos usuários e das partes interessadas. Os requisitos, eles podem ser funcionais que retratam uma funcionalidade do sistema. Pode ser, a tela tem que ter o campo na posição tal, a tela deve ter a cor vermelha, eu preciso de um relatório que faz o somatório detalhado, me permite especificar os meses, a data de início e fim do relatório. Isso é um requisito funcional. O requisito não funcional relaciona a qualidade do sistema. Garantia de desempenho, garantia de segurança, tá? Usabilidade. Requisito de negócio, os objetivos organizacionais que o sistema precisa alcançar. O sistema é para controlar as vendas da empresa. Né? Um exemplo. Bom, aqui eu tenho uma outra atividade, só que nós estamos em poucos aqui, vou fazer ela diferente.
Vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar criar aqui um documento do Google e eu vou compartilhar com vocês. Requisitos. Vou compartilhar esse documento com vocês. Vamos lá, compartilhar. Qualquer pessoa com o link, copiar link. Ok. Gente, vamos lá. Todo mundo abre aqui para mim esse documento, por favor. Vocês vão ver que todo mundo vai aparecer aqui dentro desse documento. Ó, já chegou alguém aqui. 2, isso. Ó, aqui tá o Ifrite anônimo, pato anônimo, canguru anônimo, jacaré anônimo. Já somos 4 aqui dentro. Beleza. Vamos pensar nesse sistema. Eu quero que todo mundo pode digitar. Vê se vocês conseguem digitar aí dentro do documento, por favor. Abre aí e tenta digitar alguma coisa. Não? Deixa eu tentar de novo aqui se eu consigo. Ah, gente, também eu passei aqui só como leitor. Foi falha minha. Absurdo. Pera aí, deixa eu colar aqui. Não sei se é o mesmo link. Acho que é o mesmo link. Vê se agora vocês conseguem digitar. Isso. Digita alguma coisa aí. Pronto, perfeito. Gente, a primeira parte da atividade, Hello World, primeira parte da atividade, vocês discutiram em alto nível. Então agora é o seguinte, eu quero que nós todos tentemos aqui criar alguns requisitos, tá? Então olha só, vou colocar aqui, ó, requisitos. Vou colocar aqui, ó, o primeiro requisito. Primeiro. O segundo. Tá. Então agora eu vou fazer um e eu quero que vocês, não precisa falar quem, vão tentar digitar algum requisito. Por exemplo, o sistema deve ser capaz de abrir ordem de serviço. Eu tenho que pegar o aplicativo e eu tenho que abrir uma ordem de serviço. Mas eu tenho que ser capaz de cadastrar. Isso, já estão pensando. Vamos lá? Vamos escrever alguns requisitos aí? Só em alto nível. Cadastrar prestadores de serviço. Coloca separado, seja lá quem estiver digitando. Cadastrar prestadores de serviço é um requisito. Cadastrar clientes é outro requisito. Eu abro o aplicativo, Patrícia balançou a cabeça. Olha como é que eu descobri. Eu abro o aplicativo, eu tenho que identificar se eu sou um prestador de serviço ou se eu sou um cliente. Isso, uma interface intuitiva. Perfeito. Ótimo, vamos lá. Cadastrar clientes. Isso. Vamos lá, gente. Segurança. O que vocês vão colocar de segurança aí? Relatório de ordens de serviço realizadas. Opção para fechar ordem de serviço. Isso. Beleza. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 requisitos. Olha só. Esse requisito aqui, abrir ordem de serviço. Eu já sou cliente, eu já estou cadastrado e eu quero chamar alguém para poder instalar uma tomada aqui em casa. Eu vou abrir o aplicativo e clicar solicitar prestador de serviço e eu coloco o que eu preciso. Se é elétrico, se é encanador, etc. Esse requisito é o que a gente chama de requisito funcional. Um requisito funcional. Cadastrar prestadores de serviço
eu acabei de instalar o aplicativo, ele tem uma pergunta grande lá assim, ó, sou cliente, sou prestador de serviço. E eu escolho o que eu quero fazer. Então aqui é um requisito funcional. Esse aqui é a mesma coisa, é um requisito funcional. Esse aqui é um requisito não funcional. É uma interface intuitiva, é qualidade, não é isso? Não funcional. Aqui é o requisito funcional. A maioria, lógico, são requisitos funcionais. Eu sou um prestador de serviço e eu vejo que ali na fila tem 10 ordens de serviço. Eu escolho aquela que eu quero pegar para resolver e eu mando abrir. Eu não vou nem usar a palavra abrir. Eu vou colocar aqui, ó. Dar início. Dar início na ordem de serviço. E aqui, concluir a ordem de serviço. Os dois são requisitos funcionais. Gente, esse trabalho que nós fizemos aqui muito rapidamente é um exemplo de uma reunião para discussão. O que eu quis trazer para vocês é justamente ter o gostinho. Como é que funciona? Você tem um problema e aí você tem que resolver aquele problema com os requisitos. Vamos dar uma olhadinha o que eu pus aqui nessa atividade. Elaboração de requisitos. É o que eu ia fazer aqui com grupos, né? A gente tentou fazer sozinho. Com base no estudo anterior, cada grupo deve elaborar 5 requisitos, funcionais, não funcionais, que o sistema deve atender. Leia novamente o contexto do estudo de caso, identifique necessidades e desafios, escreva 5 requisitos claros. Prepare-se para apresentar os requisitos e explicar suas escolhas. Pode falar, Patrícia. E quando não tem nenhum modelo desses, onde a pessoa está trabalhando, o que ela faz para melhorar a vida? Quando não tem um modelo de... Vai recebendo, isso aqui não funciona, isso aqui estragou, isso aqui tá ruim, pode melhorar. A modelagem é essa, abriu um chamado, vai resolver. Você não tem... porque o que acontece? Tem muita empresa que às vezes trabalha apagando incêndio. Você não tem o tempo ali para você sentar e pensar em resolver uma causa raiz. Eu gasto menos tempo fechando OS, resolvendo ali, amarrando as coisas, do que trabalhando na causa raiz para não deixar acontecer. Isso aí é um problema organizacional, né, Patrícia? É bem complicado a gente trabalhar dessa forma, porque você tem que ter um mínimo de tempo razoável para você resolver o problema. Agora, o que você não tem ali pronto, você, por exemplo, não tem um documento de levantamento de requisitos, um padrão para você seguir. Chega um chamado para você de um BO e você só tem que resolver. Mas é porque você também está trabalhando na parte mais de suporte, então, não é isso? Não, por exemplo, assim, a empresa quer agora fazer uma contagem de tempo de atuação dos estudantes lá, porque se eles são bolsistas e trabalharam um X período, eles não precisam devolver o valor. Uhum. Então, agora tem que criar um programa justamente para contabilizar isso e saber se é elegível ou não para esse desconto, né? Uhum. Só que assim, faz, e aí não há uma organização, né, de quais são os requisitos, não há um protocolo que ajude um pouco nisso. Então, vai meio no vamos indo, vamos fazendo, manda para o cliente olha, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Você não tem um processo formal de entender o problema. Sentar com ele 30 minutos, o que você precisa, deixa eu entender, como é que eu calculo isso, o que você considera um aluno ativo, o que você considera um aluno egresso, né? Mas o aluno faltou um mês, você considera ele como ativo, vai ser computado? Porque é um monte de variável que você tem que olhar. Talvez a pessoa fale assim, não, é só você fazer um cálculo e um relatório, mas não é assim. Não é assim. Você tem que olhar um monte de variáveis, que é aquele exercício que nós tentamos fazer, né? Não é fácil, não. Não sei nem quem te fala de solução, viu, Patrícia? Porque, assim... Vou chorar um pouco. Tende a melhorar, né? Quando as empresas vai passando o tempo, elas vão amadurecendo. Eu trabalhei numa empresa de software, que inclusive já fechou, ela não existe mais,
Primeira empresa que eu trabalhei, segunda, chama SWB. Era de Uberlândia, ela fechou. A gente prestava serviço para Algar. Quando eu entrei na empresa, ela tinha um nível de maturidade. Aí veio o pessoal do MPS-BR para poder fazer mapeamento de processo, para poder definir tudo. Quando eu saí de lá, ela estava num nível de maturidade muito maior, né? Porque até quando se estuda nessa parte de MPS, o nível 0 do MPS é o completo caos. Ele chama caos, né? Caos. É só apagando incêndio, correndo atrás do prejuízo. Depois você começa a identificar processo, avaliar, até você chegar num nível de maturidade que a roda gira sem muito esforço, né? Mas é tempo, é experiência mesmo, não tem jeito, né? No começo você vai ter que dar essas cabeçadas que você está dando aí, Patrícia, infelizmente. Bom, né? Faz parte. Escreva 5 requisitos claros, porque eu falo, a gente tem que ser muito claro no que vai escrever, porque essa parte da comunicação, isso que a Patrícia falou, essa parte da comunicação é muito difícil. Eu explico o que eu quero, eu expliquei certinho, mas peraí, eu achei que eu expliquei certinho. Será que a Graziella entendeu o que eu quis dizer? Ou então depois a Graziella vai conversar com o Alessandro, e o Alessandro já entende completamente diferente. Então, a comunicação tem que ser muito clara, né? Você tem que fazer um double check. Peraí, é isso mesmo que você quer fazer? Porque senão, você acaba desenvolvendo algo que não atende o que foi pedido. E o que é o problema maior? Que é a falha do modelo cascata. A hora que eu fecho o que tem que ser feito, eu só volto daqui 3 meses para ver se está pronto. Errado. A gente tem que trabalhar com interação, né? Aqui eu coloquei alguns requisitos. Ó. O sistema deve permitir que os clientes visualizem a agenda disponível, enviar notificações automáticas por e-mail ou SMS. Eu vou passar para vocês esse material para depois vocês darem uma olhada, tá? Bom, tem mais coisa aqui que a gente poderia falar sobre requisitos, né? Mas eu quero pegar um outro momento para a gente falar mais e fazer... Nós já tivemos uma aulão, né, sobre metodologia ágil. Eu quero fazer um diferente agora, onde eu colocarei vocês para trabalhar dentro da metodologia ágil, tá? E o que eu posso dizer a respeito do levantamento de requisitos é uma parte fundamental. Muitos projetos falham porque os requisitos não foram muito bem feitos. Deixa eu até achar aqui um documento. Documento não, peraí, só um pouquinho. Requisitos, projeto, quero mostrar para vocês. Achei aqui. Isso, deixa eu compartilhar de novo. Que falando agora, respondendo a Patrícia, eu lembrei dessa imagem aqui. Ó, essa imagem aqui, a letra está um pouco pequena, depois eu vou mandar o arquivo. O primeiro quadrinho, como o cliente explicou. O cliente explicou o que ele queria, tá aqui, um balanço. Como que o líder do projeto entendeu. Como o analista projetou. Como o programador construiu. Olha só, já não tem nada a ver com o balanço. Como o consultor de negócio escreveu para vender, né? Falou que ia ser aí uma maravilha, uma poltrona para você sentar. Como o projeto foi documentado? Mais uma crítica, ninguém documenta nada. Que funcionalidades foram instaladas? Nenhuma. Como o cliente foi cobrado? Foi cobrado por uma montanha-russa. Como que esse projeto ele foi mantido? E o que o cliente realmente queria? Gente, muitas vezes o cliente não sabe explicar o que ele quer. Ele explica isso aqui, né? Só que na verdade ele queria o quê? Um balanço ali, ó, feito de pneu. Então, essa figurinha aqui, esse quadrinho, ele é clássico, ele é antigo, mas muitas vezes é a realidade. E o que é a amálgama disso aí? É a comunicação, né? A comunicação, ela tem que ser assertiva. Comunicação assertiva é aquela que você se faz entender, se faz compreender. E a comunicação é um desafio, né? Eu percebo que nas equipes que eu já trabalhei, que eu já gerenciei, eu sempre foco em gerenciamento das pessoas e gerenciamento da comunicação. A sua comunicação tem que ser boa.
você tem que ser entendido, você tem que ser capaz de influenciar decisões. Influenciar não é fazer a pessoa decidir o que você quer, não. Não é isso. Influenciar no sentido da pessoa escolher o que realmente ela precisa. Olha o caso desse balanço. Às vezes o cara não sabe direito explicar o que ele quer ali, né? Então, uma dica que eu dou para qualquer profissional, e os de TI também, tem muita falta no profissional de TI, é você saber ter uma comunicação clara. Isso é um diferencial muito forte. Se comunicar bem, né? E saber lidar com essas pessoas, porque quando você vai levantar requisitos, é um desafio você fazer uma entrevista com um cliente que não é da área de TI e você ser capaz de traduzir esse outro idioma para o idioma do software. Isso é a experiência só que você vai pegar para poder fazer, né? Mas é bem legal. Bom, gente, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês querem fazer algum comentário? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Um pouquinho aí de requisitos de engenharia de software. Ok? Beleza, Patrícia, Graziela, Márcio, Alessandro? Segunda-feira o pessoal não quis vir estudar, não, que eu mandei para 170 pessoas o convite. Mas eu fico muito feliz que vocês vieram, tá bom? Eu já dei aula aqui para um aluno de ciências contábeis e ele ainda estava trabalhando e não podia nem me responder. Ele estava de fone de ouvido, trabalhando e conversando, e assim, prestando atenção na aula, né? Importante que vocês vieram. Gente, muito obrigado. Bom descanso a todos, tá bom? Obrigada. Obrigado, até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, Luciana, Márcio, boa noite. Tchau, tchau.